No caso Mariana Ferrer, o que deve em primeiro lugar gerar indignação em qualquer um, muito mais do que se você concorda ou não com a sentença, é a forma inadmissível, verdadeiramente asquerosa, na qual a audiência foi conduzida. E aí pessoal, eu sou Joel Pinheiro, aproveite e já se inscreva aqui no meu canal, clique no sininho, curtam e compartilhem esse vídeo para a gente levar a discussão sempre mais longe. Sim, dei uma sumida esses dias aí, não foi à toa, como vocês podem ver, o visual novo aqui, operei a miopia, tirei os óculos, estavam uns dias aí de molho, mas agora estamos de volta com tudo. Tenho certeza que a maioria está acompanhando os desdobramentos desse caso Mariana Ferrer, a jovem de 21 anos, que lá em Santa Catarina, num estabelecimento ali no litoral, em Jurerê, foi estuprada, pelo menos disse que foi estuprada, e o acusado, o réu, que teria cometido esse estupro. Tenho certeza que muita gente tem acompanhado esse caso e acompanhou com indignação o que a gente viu aí nos últimos dias, que surgiu ontem cenas da audiência em que o advogado de defesa do estuprador a questionava, a interrogava de uma maneira ali que, enfim, chocante, e que foi divulgado pela imprensa, foi divulgado pelo site Intercept da seguinte maneira: julgamento de influencer Mariana Ferrer termina com sentença inédita de estupro culposo e advogado humilhando o jovem. Bom, essa manchete gerou um barulho que acabou se tornando o centro das atenções. Essa expressão estupro culposo, um absurdo jurídico, uma coisa que não existe. Pô, como é que um juiz, na sentença dele, fala em estupro culposo, que de fato seria uma sentença inédita, não existe esse crime, um negócio tirado da cartola assim para tentar salvar o estuprador, o suposto estuprador. É um absurdo e gerou com razão muita indignação de muita gente, porque estupro culposo não existe, isso aí não faz sentido nenhum. Agora, o fato, e que foi revelado depois pelo próprio Intercept, é que essa expressão estupro culposo não está nem na sentença, nem na fala do promotor ali no caso, também não foi usado, ele não aparece em nenhum lugar. Isso foi uma expressão da jornalista para tentar explicar um pouco o veredito, a sentença que o juiz deu ali ao inocentar o acusado. Ou seja, não tem sentença inédita nenhuma. O sujeito foi inocentado de uma maneira, aliás, bem comum no direito brasileiro. O juiz não teve ineditismo nenhum na sentença dele. Então, grande parte do fogo e da indignação foi desviada para isso, para uma coisa criada pelo jornalismo, feito ali, na minha opinião, de uma maneira meio descuidada nesse ponto. Para talvez gerar um interesse, uma audiência, mas que engana. É uma manchete que engana a pessoa. Até se você vai ler o texto, até não está atribuindo a fala a ninguém, mas na manchete parece que sim, parece que está na sentença e, portanto, engana o leitor. E isso gerou uma grande comoção, uma grande indignação que acabou sendo infundada. A expressão estupro culposo sequer existe em qualquer parte ali do processo, nas falas de todos e muito menos na sentença. Ligado a isso tem outro ponto. Se a gente concorda ou não, ou se é correto ou não, a sentença que inocentou, que absolveu o réu. E aí outro ponto que eu também acho que, olha, cada um pode ter a sua opinião privada sobre esse tema, digamos assim, o que dependendo do que ela leu no depoimento da própria Mariana Ferrer, no que leu depois nas discussões, no que viu das provas do caso que vazaram, do processo, embora, lembrando, a gente não tem todas. E, portanto, cada um pode ter sua opinião aí, mas é o seguinte: ao ter a sua própria opinião, lembre-se de uma coisa: você não tem acesso a todas as informações. A gente não sabe, de fato, todas as provas, nem contra nem a favor, porque apareceu na internet, inclusive, evidências que parece se contrapor ao que a Mariana Ferrer alega, que ela talvez não estivesse dopada, ou que, enfim, porque fez um exame toxicológico e não deu nada. Enfim, a gente sabe que mesmo num dia seguinte, as substâncias podem sim ter sumido do corpo. Mas, enfim, é irrelevante nesse caso, se você concorda ou não com a decisão que o juiz tomou, mesmo porque você não tem acesso a tudo que foi arrolado nesse processo aí. Nesse caso, a gente não sabe de todas as evidências, pode ter muita coisa, seja ao contra, seja a favor dela, contra ou a favor do acusado, do réu, que a gente não conhece. Então também, embora cada um tenha a sua opinião, eu pessoalmente suspeito que deve ter tido sim alguma coisa, não sei se como, da maneira que ela descreveu, mas enfim, a minha posição privada tende nessa direção, mas ela não tem valor nenhum, portanto também não é um critério
para você se colocar publicamente e exigir que a justiça seja feita ou acusar peremptoriamente esse julgamento. Pela sentença, ou pelo teor dela, ou pela argumentação que se encontra na sentença, ali não existe, assim, evidentemente, nenhuma grande injustiça sendo cometida ali. Onde existe injustiça, aí sim, e aí é inegável, e aí independe se você acha que o sujeito realmente foi culpado do estupro ou não, do estupro de vulnerável, né, ou não. Independentemente disso, são as cenas que a gente viu do advogado de defesa interrogando e mais, interpelando ela, a Mariana, que era nesse caso a vítima. A forma com que ele tratou ela ali, a bem da verdade, não seria justificada nem se ela fosse acusada, né? Nem se ela estivesse sendo acusada de um crime. Mas, sendo a vítima, chega num grau de maldade, num grau de absurdo indizível. Para quem não assistiu, o advogado começa a levantar fatos da vida dela, da vida dela de influência, por exemplo, que ela tem fotos na rede social um pouquinho sensuais. Ele traz isso meio que... O que isso tem a ver? Sabe? O que isso tem a ver com se ela foi de fato estuprada ou não? Começa a alegar que o trabalho dela, então, é só buscar fama e, portanto, ela está disposta a destruir a reputação de seja lá quem for, que ela, sei lá, estava devendo aluguel. Nem sei se é verdade isso, mas ele diz isso no momento que ela estava devendo aluguel, que, portanto, estaria mentindo, não é estupro, sabe? Enfim, trouxe um monte de fatos que não dizem em nada a respeito da acusação ali de estupro. E que dizem muito respeito, aí sim, a toda uma construção mental que ainda existe, que ainda se perpetua na nossa sociedade, de que certos tipos de pessoa, ou em certas condições, o estupro ou não é tão grave assim, ou é tudo bem, nem chega a ser estupro. E que uma mulher que tem, entre aspas, né, má vida, uma mulher que já exerce sua sexualidade, no caso dela, ela era virgem, além de tudo, tá? Mas uma mulher que exerce sua sexualidade, então ela já não tem muito do que reclamar se ela foi estuprada. Esse tipo de mentalidade imbecil, monstruosa, que justifica e torna tão difícil que estupradores sejam de fato processados e punidos aqui nesse país. E ver uma jovem vítima sendo submetida a uma verdadeira sessão de tortura moral, como foi ali, pelo advogado de defesa, ressalto, mas com a conivência silenciosa do promotor, do juiz que estavam assistindo aquilo e não fizeram nada. A menina foi às lágrimas, enquanto um advogado atacava abertamente, livremente o caráter dela, a reputação dela, tentando colocá-la como uma figura imoral que, portanto, não tem legitimidade para estar ali. A gente tem uma cultura jurídica que, com razão, busca preservar o réu em diversos aspectos, né? Mas e a preservação mínima da vítima também, ao longo de um processo, um julgamento? Quem se preocupa com ela? Por isso que tantas vítimas sequer vêm a público. E a repercussão do caso, a gente está vendo isso dobrado. Por exemplo, com Rodrigo Constantino, eu até lamento que eu esteja falando, enfim, meu colega de Jovem Pan, falou num programa, numa live dele aí fora da rádio, né? Uma coisa absurda. Que se a pessoa bebeu, então não é mais estupro, então ela não tem do que reclamar, então ela não foi estuprada, porque ela estava ciente do risco. Algo nesse nível. E que se a filha dele chegasse em casa dizendo que foi estuprada, mas depois ele descobrir na conversa que ela estava numa festa, que ela bebeu, que ela estava com um monte de homens numa festa, que ela ficou com 2 caras, não sei o quê, que se ele soubesse disso, então ele faria, não, eu vou dar castigo para minha filha e não vou denunciar o sujeito. O fato de uma mulher beber, de uma mulher ficar com alguém numa festa, de uma mulher ir numa festa, ou qualquer outra coisa, de uma mulher ter vida sexual, ou até de ser até uma prostituta, se ela quiser ser, em nada muda de que sim, ela pode ser vítima de estupro, pode ser vítima de um ato sexual não consentido por parte dela, seja porque ela resistiu e não queria, ou seja porque ela não tem condições de consentir, porque bebeu tanto, ou ingeriu alguma droga que tirou dela a capacidade de escolher. E ver alguém dizendo que com a própria filha agiria dessa maneira, daí já vai para um grau de repugnância tal que é até difícil de julgar. Mas enfim, voltando para o caso da Mariana Ferrer, ele revela isso, revela uma cultura jurídica e mais geral da nossa sociedade que torna mais difícil que um estupro
seja devidamente processado, investigado e punido. E por isso tantas mulheres temem a vir a público, porque vão ser alvo desse tipo de interrogação e desse tipo de assédio moral por parte primeiro de policiais, depois aí do advogado de defesa. Não vão acreditar na palavra dela. Não que a palavra da vítima tenha que ser tudo também, não acho isso. Não que a palavra sozinha, mesmo que tenha evidências contra, deva valer, não estou dizendo isso. Mas que é preciso levá-la a sério, é preciso que o tribunal seja um lugar de acolhimento e não um lugar de hostilidade para a pessoa que possivelmente foi vítima de um crime terrível. Então é isso. No julgamento Mari Ferrer, se a sentença do juiz está correta ou não, tecnicamente correta ou não, eu não sei avaliar e acho que ninguém que não esteja fazendo parte do caso, que não conheça tudo, também não pode. O que a gente pode dizer com certeza é, aquela maneira que foi conduzida a audiência, aquilo é asqueroso, aquilo é inadmissível e, portanto, ela não teve acesso ao básico, a um julgamento justo. Ela estava num pelotão de fuzilamento moral ali, com um advogado que, sem nenhum obstáculo do juiz ou do promotor, falou o que quis de uma maneira absurda. Se a pessoa não tem um julgamento justo, se o julgamento não procede da forma correta, mesmo que sem entrar no mérito das provas, sem entrar se as provas provam ou não que o cara estuprou, não, mesmo sem entrar no mérito, aquele julgamento já não vale. Eu espero que ela consiga, em instâncias superiores, recorrendo aí, anular esse julgamento, porque claramente a justiça não foi feita. Uma pessoa que é submetida a esse tipo de corredor polonês, de ataques constantes, num julgamento em que ela é vítima, essa pessoa não teve um julgamento justo. Ele precisa ser anulado e a Mariana Ferrer precisa receber o mínimo. Isso é independente do cara ser culpado ou não, hein? Eu não estou nem entrando nesse mérito. Mas o mínimo, que ela receba um julgamento justo, como qualquer cidadão brasileiro merece, e que uma vítima de estupro, ser vítima de estupro, não tem nada a ver com suas escolhas de vida, com suas preferências, com a sua carreira, com se você tira fotos mais ou menos sensuais numa rede social. Que a gente tenha que assistir isso, e com outras pessoas ao redor achando normal, e para depois, formadores de opinião, virem chancelar isso aí e levar absurdos ainda maiores, mostra o quanto a gente tem que evoluir ainda. E todas essas pessoas, né? Porque muitas dessas pessoas, Rodrigo Constantino, não, lugar de bandido é na cadeia, não sei o quê. Ah, mas se a pessoa estava bêbada, daí o estuprador. A pessoa estava drogada, daí o estuprador não precisa ir para a cadeia, não. Né? Daí não. Aí a gente vê como funcionam, como o suposto rigor é seletivo, né? Quais são os criminosos que ele quer ver castrados ou na cadeia? E quais são aqueles que a gente passa a mãozinha na cabeça? Garotos, né? E vida que segue. Bom, é isso aí. Até a próxima.